Olá, boa noite Olá, já, né? Boa noite a todos. Eu vou começar a compartilhar minha tela só para a gente já trazer o tema em questão. boa noite. Primeiramente, gostaria de agradecer o Rubens ter aceitado o convite para dar essa palestra aqui nesse evento fantástico que os alunos da Universidade Tuiuti, pessoal da UT Play, junto com o Centro Acadêmico de Odontologia da Universidade Tuiuti, aqui de Curitiba, organizaram. Parabenizar esse evento fantástico, que é um evento científico, com palestras gratuitas, mas beneficente. Então, gente, vamos, aqueles que puderem, ou menor quantia, vamos doar para ajudar aqueles que precisam. E Rubens, mais uma vez, muito obrigado. Ele vai se apresentar, mas o Rubens formado pela Unesp de Araraquara, com especialização e doutorado em implantodontia, também lá pela Unesp de Araraquara, e professor do mestrado de implantodontia da Faculdade Lapel e coordenador dos cursos internacionais. Então, é uma boa palestra e qualquer coisa a gente vai conversando aqui. Obrigado a todos, muito obrigado pelo convite, muito obrigado, Thelma, pela introdução. É um prazer poder participar desse congresso beneficente em nome do ILAPEL, né, que é a instituição que eu estou lecionando hoje. E parabenizar por essa iniciativa mais do que nunca, e com certeza farei minha doação, né, uma vez que é um evento gratuito, e ao mesmo tempo eu deixo aqui o convite para que todos possam participar também desta maneira e ajudar a Odontovale, né, na instituição que está se beneficiando disso, com certeza ajudará muitas pessoas carentes, principalmente nesse momento que estamos vivendo. Então, eu preparei um material para a gente conversar hoje sobre os benefícios tecnológicos na implantodontia moderna. E isso é algo que eu gosto, né? Porque falar o que são os benefícios tecnológicos, né? Praticamente toda empresa ela tem um benefício tecnológico, né? Qualquer produto que a gente desenvolve, ele precisa de uma tecnologia, seja no processo de fabricação, seja para obter um resultado, né? E o nosso foco no paciente, principalmente na implantodontia, é o resultado final, né? É o paciente. A gente, dentro da odontologia, a gente trabalha em prol dessa situação, desse resultado. A implantodontia moderna é algo que realmente é difícil da gente dizer hoje, principalmente nos tempos de pandemia, né, como ela será quando regressarmos, né? Mas eu vejo que tem uma palavra que é muito, né, que vai entrar muito nesse modelo nosso, que é a eficiência. Então, nós precisamos ter eficiência. E dentro disso eu trago um pouco do que eu acredito que sejam tecnologias que a gente possa estar utilizando, né? Dentro para ter essa eficiência, que para mim eficiência é aliar um custo, né, seja ele baixo, com uma qualidade boa, e um prazo, né, e satisfatório para o paciente de maneira geral. Então, eu deixo aqui como conflito de interesse, né, o grupo Straub, o grupo Neodente e a Faculdade Lapel, que são os três grupos que eu me relaciono, né, profissionalmente. Trabalho, né, como até onde possui doutorado, e dentro dessa situação eu sempre busco resultados biológicos, então tudo que eu vou conversar está embasado em termos de biologia, são resultados que favorecem realmente uma biologia, um processo de formação óssea, processo de cicatrização desse implante, como vocês queiram chamar, né, de osso-integração e tudo mais, né? Como nós temos públicos que estão se formando e públicos provavelmente já formados, né, essa parte de biologia é algo que na base a gente acaba não valorizando tanto, né? Histologia, anatomia e tudo mais. Mas quando a gente chega na parte de sucesso, né? De trazer para essa aplicação clínica de sucesso, sem dúvida a biologia ela é um fator decisivo para o sucesso. Então, antes de falarmos em tecnologia, a gente precisa ter uma situação que a gente não consegue ter a tecnologia beneficiando a odontologia, né, como já temos alguns temas, independente, ou a implantodontia como especialidade, sem um planejamento, né? E esse planejamento ele envolve N fatores, né? Dentro da implantodontia em si, do implante em si, eu vou dizer algumas coisas que eu acredito que seja um dos pontos para trazer esse sucesso a longo prazo, né? A gente não busca ter um sucesso de um implante, que o paciente põe esse implante e de 1 ou 2 dias ele tem esse sucesso. Ele precisa ter esse sucesso para o resto da vida. Agora, quanto tempo isso vai durar?
Isso ainda é uma pergunta difícil de se responder. Mas vamos lá. Eu preciso de uma estabilidade no meu tecido periimplantar. O que é isso? Tecido ósseo, tecido gengival, né, dos dentes vizinhos, tudo tem que estar em harmonia, né, e num longo prazo. É importante termos uma posição tridimensional desse implante. Então, se eu precisar de colocar osso, eu vou colocar. Se eu precisar de trabalhar com cirurgia guiada, que já fica aqui, né, uma tecnologia que eu estarei comentando, eu vou trabalhar, né. A conexão do implante, que tipo de implante que eu vou usar, existe muitos no mercado, né, hexágono externo, hexágono interno, e uma conexão que a gente chama de conexão Morse, ou do tipo cone Morse, que ela favorece essa estabilidade de tecido periimplantar. Não é que as outras não funcionem, mas como nós estamos falando de tecnologia, a conexão cone Morse, ela é, sim, uma evolução de tudo isso. Uma terceira situação é o tipo de conexão que eu tenho entre o meu componente protético e esse implante, né, que a gente chama de plataforma switch. Então, essa conexão Morse, ela me traz um favorecimento em torno disso, que me dá esse resultado periimplantar a longo prazo. Então, é uma combinação, né, uma tecnologia que está conjunta aqui, que biologicamente ela favorece essa estabilidade do tecido. E não podemos deixar de lado, né, dentro da especialidade da periodontia, que agrega muito na implantodontia, os tecidos moles. Esse em si não é uma tecnologia, né, mas é algo dentro do planejamento que nós necessitamos, sem dúvida, em prestar atenção. Então, eu trago aqui um artigo só para a gente poder linkar tudo isso que nós conversamos, né, e trazer um pouco da tecnologia do sistema de implante em si. Seja ele a marca que for, tá? Aqui tem um exemplo aqui, mas seja ele qual for. Então, o que influencia positivamente, né, essa integridade desse tecido? Primeiro é o tipo da superfície. O que é? Essa superfície que a gente chama de microestrutura. Então, se ela for hidrofílica, que é uma tecnologia que ela puxa o sangue para a superfície, ela acelera esse processo de neoformação e de contato do osso e do implante. Então, ela favorece, sim, essa cicatrização do osso ao redor do implante, né? Essa osso-integração. Os componentes que já comentamos. Outra situação é essa união, né? Então, quando eu venho aqui, ter tecido mole é importante, né? A tecnologia, ela precisa favorecer, então essa conexão Morse, ela favorece, né? E aqui está, né? Tipo de conexão interno do cone Morse e o tipo de plataforma switch, que é a união do componente protético no implante, que é onde vai estar o que vai unir o dente, né? A coroa do dente, ao implante, que é esse parafuso aqui, tem um intermediário aí no meio, né, um componente protético, que ele faz essa união, e isso é o que vai dar essa estabilidade, né? Então, aqui está o desenho de um implante. O desenho do implante em si também é uma tecnologia, né? A forma que ele é feito, não é só essa conexão interna, porque dependendo da forma dele, eu posso ter uma estabilidade maior em qualquer tipo de osso, né? Então, vocês que estão na graduação, enfim, ou formado, né, a gente sabe que nós temos 4 tipos de osso, e na verdade, cada vez mais que eu estou na clínica, eu vejo tipo a mais de osso, né? Cada vez eu encontro o osso mais mole. Então, o tipo desenho desse implante mais cônico, com roscas mais trapezoidais, ele favorece uma estabilidade. Então, é igual um parafuso, ele precisa ficar firme. Ele tendo essa estabilidade, eu consigo colocar já um provisório, muitas vezes de imediato, né? Que é aquela prótese feita no mesmo dia. Né? Eu consigo fazer uma carga imediata, que nós chamamos de um provisório imediato, uma provisionalização imediata. E isso tem a ver com tecnologia aliado, né, claro, tecnologia dos implantes, do desenvolvimento desses implantes, do desenho dele, do tipo de superfície que eu comentei, e com a conexão interna, mas também aliado à biologia, né? E esse implante que eu mostrei, ele trabalha com qualquer tipo de osso, então eu não preciso selecionar um implante específico para cada osso. Ele já vem com uma tecnologia, com um desenho, com uma macrogeometria, né, um desenho dele, que me permite ter essa estabilidade em qualquer tipo de osso. Então, para nós, na clínica, isso é um benefício muito grande. Dentro desse planejamento ainda, veja, eu tenho um caso aqui que eu estou trazendo para vocês, isso aqui é um implante hexágono externo, né? E aqui eu vou ter um provisório feito imediato em 2011, né? Esse raio-x para esse implante que eu tenho aqui também é de 2011, foi o último que eu encontrei. Então eu vejo o implante de hexágono externo, parece que está tudo bem, né? Mas veja, ele tem um pouco de perda de tecido aqui, né? Nessa região, ao mesmo tempo que eu vejo uma gengiva mais avermelhada, então uma inflamação.
E observando os desenhos dos implantes, já nesse caso aqui eu não tenho, né, por exemplo, mas quando eu observo esse dente aqui, que é esse daqui em 2011, que foi extraído e se colocou um implante, um implante é da Neodent também, é o implante Cone Morse, então veja, existe um espacinho aqui entre o final do implante e o começo do componente, parece um ombro, né? Então isso a gente chama de plataforma switch, então uma conexão Morse que veda bem toda essa superfície com esse ombro. Então meu osso ele está totalmente estável. E isso eu vejo, olha, com 9 anos de acompanhamento. Olha aqui, ó. Então esse espaço que a gente chama de plataforma switch, esse osso formando sim sobre esse implante, né? E isso aqui com 9 anos de acompanhamento. Então é um longo prazo. Foi feito um planejamento com uma tecnologia. Nessa tecnologia ela evoluiu, mas apesar de 9 anos, a tecnologia não necessariamente ela precisa ser imediata, né? Ela é algo que já existe. O desenho do implante já mudou, né? E a conexão interna também, mas continua sendo com esse princípio, né? E aqui um hexágono externo. Então, essa linha vermelha, ela me mostra também com 9 anos, olha como está esse osso. Aqui é a conexão do componente, veja, não tenho esse ombro, né? Ele está direto aqui, ó. Termina o implante, que é esse cinza mais claro, e a parte branca, radiopaca, é o componente. Então, eu tenho essa linha, meu osso ele já perdeu, né? Ele não fica nessa superfície, nessa plataforma do implante. Então, são tecnologias diferentes que, claro, trarão benefícios diferentes também no nosso dia a dia na clínica. Uma outra situação é o posicionamento tridimensional, né? Não adianta eu ter tecnologia se a posição do meu implante não ficar adequada. Olha onde está esse osso, olha a maneira que foi colocado esse implante. Claro, olha que por translucidez. Eu não consigo ter um resultado nem funcional e nem estético nesse caso. Eu tenho que tirar esse implante, ele precisa seguir esse desenho que foi o planejado, mas ele não foi executado certo. Então, muito provavelmente essa cirurgia guiada, que hoje é muito pouco utilizada ainda, a gente consiga fazer essa cirurgia planejada em computador, né? E com certeza isso é um futuro na odontologia, tá? Então nós não podemos mais reabilitar casos ou aceitar casos com esse tipo de planejamento, né? Esse tipo de planejamento não é aceitável. Casos que não têm solução protética ou muito pouca opção protética para solucionar. Então é um implante totalmente mal posicionado. Esses casos a gente precisa planejar o ideal e com certeza todo esse planejamento prévio, ele nos ajuda nesse resultado, nesse sucesso a longo prazo. Agora, de que maneira que a gente consegue alinhar tecnologias, né? Conversamos sobre o implante em si. O implante, né? Ele já é muitos anos que a gente faz, ele evoluiu, sim, hexágono externo, hexágono interno, cone Morse, né? Uma evolução. O desenho dele de cilíndrico para um tipo de osso, para uma indicação, já evoluiu para um implante cônico, né? Que a gente acaba utilizando para todos os tipos ósseos. Então, esse desenho em si, ele é uma indicação, principalmente quando a gente fala de carga imediata. Uma situação que eu posso agregar e que vem muito de encontro com o atual, né, até com um pouco do que já foi falado em palestras anteriores, são os alinhadores ortodônticos. Esses alinhadores ortodônticos, eles estão muito em moda, né? Assim, não é modismo, né? Eles vieram para ficar. Já existe há um tempo, né? E hoje, cada vez mais, até com a questão do Covid, e o alinhador ortodôntico, sim, ele favorece essa biossegurança também, né? Mas eu vejo aqui, já começando no tratamento com os abridores de espaço aqui, né, com as borrachinhas, eu não consigo fazer um dente que vira a extrusão desse molar, essa arcada dentária, né? Vamos olhar um paciente como um todo agora, a boca dele como um todo. Então, nesse caso, nós associamos, primeiro, a intrusão desse molar, né, numa primeira fase de tratamento, aqui com os mini parafusos, né, com os mini implantes ortodônticos, ou com os implantes ortodônticos, né? Esse molar, a gente leva ele para uma posição no plano oclusal, que vai me dar um espaço para poder fazer os dentes de maneira mais adequada aqui embaixo, porque senão eu não tenho nem espaço direito para fazer. Essa oclusão do paciente ela não fica estável. E dentro desse planejamento, observou-se que a região inferior não iria sofrer muita movimentação, a movimentação era mínima. Já a superior tinha muita movimentação a se fazer. E que precisava fazer na parte inferior os implantes, né, para poder acelerar o tratamento. Então, veja, a gente planejou toda uma parte superior com alinhadores, né, do Clear Correct, e para ser executado aqui pelo grupo do programa de mestrado e doutorado de ortodontia, né, o professor Schmid, a professora Ana Cláudia,
da Faculdade Lapel, né? O Chimizo vocês conhecem. E dentro disso, o que nós observamos aqui? Que nós precisamos acelerar. Então, junto com o planejamento dos alinhadores, nós já planejamos também virtualmente os implantes. O que é os alinhadores? É usar o escaneamento, seja ele intraoral ou de bancada, que é o scanner, né? Aquele aparelhinho que você passa, ele vai copiando ao invés da moldagem. Então, isso auxilia muito, né? Assim, em tudo. Já que nós fizemos planejadores, vamos planejar os implantes, já vamos instalar os implantes, né? Aqui um molde virtual, né? Como é que está, a sequência de planejamento que ia ser feita. A gente pode ver aqui embaixo que o espaço em si, ele não altera, ó, os pré-molares estão iguais. Então, vamos fazer os implantes aqui para poder dar suporte para o tratamento superior. Então, foi isso que fizemos, né? Que eles fizeram, né? A parte da cirurgia em si. Com a parte dos alinhadores em si. E nós, em conjunto, né, enquanto os alinhadores foram instalados e começaram o tratamento, nós começamos com os planejamentos embaixo. Então, usando o mesmo escaneamento, agora com uma tomografia, né, que também é uma tecnologia antiga que a gente acaba utilizando, eu diria assim, hoje muito mais em larga escala, mas é ainda algo que, pelo custo, muitos profissionais preferem não usar, mas sem dúvida faz parte do nosso dia a dia, né? Nós planejamos virtualmente esses implantes, né? Então, através de um sistema, de um software de computador. Selecionamos os implantes, selecionamos os componentes que iam ser, né, utilizados e o tipo de provisório e de definitivo. Com isso, a gente consegue produzir essa guia, né? Então, aqui está, ela se encaixa perfeitamente nos dentes da paciente e ela já me dá a posição que eu vou perfurar meus implantes. Existe toda uma sequência, depende do sistema que a gente vai usar, para que isso seja feito, né, em termos de cirurgia, né? Mas cada broca ela entra justa aqui, dando um mínimo de distorção de posicionamento final. Então, eu consigo pôr esse implante, ó, e vocês conseguem observar a posição ideal desses implantes. Então, a posição tridimensional. Então, lógico, é uma tecnologia que veio, né, sem dúvida nenhuma. Olha isso, os implantes muito paralelos um do outro, bem posicionados em relação à crista óssea. Os componentes, que é essa pecinha aqui em cima, selecionados, né, e na posição ideal, conforme nós planejamos virtualmente. E isso tudo a gente transfere, né, faz um molde que nós fizemos de maneira analógica, não foi digital, poderia ser digital também, mas aqui nós fizemos de maneira analógica o molde. Esse molde ele vai para o laboratório e a gente recebe as coroas dessa maneira. Então eu consegui de uma maneira rápida, isso no mesmo dia, tudo isso feito no mesmo dia, né, a cirurgia, o provisório, tudo, de uma posição ideal, e a gente consegue dar o suporte para a parte superior e alinhando a implantodontia com os alinhadores, com a ortodontia digital, né? Com os alinhadores, que hoje está em evidência aí. Então, dentro disso, a gente consegue alinhar duas situações com muita previsibilidade. Então, é a cirurgia guiada, e dentro disso, o que mais nós temos? O escaneamento, a parte de scanner intraoral, e a tomografia, né, que foi que auxiliou isso. Então, o virtual vindo para o real. Esse é um segundo caso também de cirurgia guiada, né? Uma paciente, eu vejo uma linha do sorriso baixa, né? Então ela não, ou média, né? Ela não mostra tanto a margem gengival dos centrais, mas quando eu olho, olha esse volume gengival, né? Ela perdeu essa parede vestibular aqui. Nós vamos trabalhar, né, nessa região e novamente o benefício da cirurgia guiada, ele não é só a posição tridimensional do implante de acordo com a prótese, mas em relação ao osso também. Ele me traz uma previsibilidade. Não é que seja mais fácil a cirurgia, é uma cirurgia difícil, porque eu não tenho tato, né? Mas ela me traz uma segurança em termos de resultado. Então, aqui eu tenho a raiz desse dente para vestibular. Olha a espessura desse osso aqui. Eu preciso pôr meu implante aqui. Então, muitas vezes, sem ser virtualmente planejada, o profissional ele pode ter dificuldade em colocar o implante bem nessa posição, né? Então, a gente limpa bem essa lesão, planejamos essa cirurgia virtualmente. Então, veja, essa imagem que a gente tem aqui é copiando, né, a área onde vai estar o guia também, o implante que nós planejamos, o componente que nós já planejamos, imaginando a prótese definitiva, aonde ele vai sair em relação ao desenho dessa coroa
né? E isso tudo eu consigo transferir para a boca. Então, mais uma vez, é essa tecnologia, né? Esse planejamento. Então, eu tenho o escaneamento, né? Desse paciente, o enceramento, né? O desenho desses dentes virtualmente e o posicionamento desse implante como um todo, né? Vamos lá. Então, fazemos a exodontia, né? Essa exodontia, a gente tira essa raiz com essa lesão, ó, pode ver. Então, a lesão a gente não deixa, essa lesão não pode ficar, né? Bem curetada e também com o processo de instrumentação de fresagem, né? Para colocar esse implante, eu já consigo eliminar ainda mais essa lesão. Então, esse é o guia, né? Ele está bem adaptado, a gente tem essa janela, esse dente está um pouquinho quebrado, mas ele apoia bem aqui, né? Ele está bem apoiado e eu sigo essa sequência. Então, para cada fresa, que é essa broca que eu estou usando, na sequência normal de cada empresa, eu vou ter um adaptador diferente. Então, esse adaptador ele se encaixa dentro disso, dessa anilha que tem aqui. E aí a fresa ela fica justa, não me dá muita margem para mudar de posição, tá? E aí eu já mudei, ó, mudou a cor, mudou a fresa. Termina a parte de instrumentação, eu vou colocar o implante. O implante, olha, extremamente bem posicionado. Tá mais palatinizado, então essa aqui é a palatina em relação ao véolo. Olha o espaço que eu tenho para eu buscar uma estabilidade periimplantar no meu tecido. Vocês verão, né, em muitas apresentações que ainda que terão, né, que já tiveram até no dia de hoje e que provavelmente terão em relação à carga imediata em região anterior, que esse implante, sim, ele precisa ter um diâmetro reduzido, então é um implante de diâmetro 3,5, palatinizado, e que ele permita esse tecido de se estabilizar. Então, é o tecido periimplantar de longo prazo. Então, eu tenho a parede óssea, né, eu preencho com biomaterial, faço um enxerto de tecido conjuntivo, como está aqui. Esse tecido tem casos que eu faço, tem casos que não, né? A indicação vai depender muito do tipo de tecido que eu tenho. Então, se eu tenho parede óssea ou não, se eu não tenho parede óssea vestibular, se é uma lesão muito grande, sempre fazemos conjuntivo, né? Isso vem de algumas pesquisas que nós fizemos, que eu participei, né? Não foram minhas, de autoria principal, mas eu participei no programa de pós-graduação, né, até durante o doutorado e tudo mais, e de outros profissionais, né, como o Zucchelli, por exemplo, outros profissionais da área, que a gente acaba utilizando, né? Então, a gente temos um livro sobre isso, né, que eu sou coautor do Fausto, do Jamil, Fausto Frizia, do Jamil Chibre e do Elcio Marcantoni Júnior, que a gente comenta bastante essa parte também. Mas colocamos o biomaterial, e suturamos, né? Então, a sequência desses casos é o implante bem posicionado, o enxerto de tecido conjuntivo, o enxerto ósseo, nesse caso, nós estamos utilizando bovino liofilizado, né? Que nós vamos preencher esse espaço aqui, e um componente, que foi o mesmo que nós planejamos virtualmente. E dentro disso eu vou fazer meu provisório, né? Suturar a minha margem, veja, provisório nesse dente, provisório nesse implante, e a margem já um pouco mais apical em relação ao em relação ao dente vizinho. Por quê? Porque essa margem ela vai retrair um pouco, ela vai ficar na posição ideal. Perfeito. Então é isso que a gente faz, né? Essa imagem veio justamente do artigo e do livro, onde eu consigo ver meu implante posicionado nesse osso que eu tenho aqui, e não igual aquele primeiro caso que eu mostrei, que o implante saía para fora, né? Então ele está para dentro do envelope. A gente preenche isso, coloca uma membrana, que é um esquema, né? Uma membrana em azul, o enxerto de conjuntivo e o provisório, tá? Seguindo essa anatomia. E vocês provavelmente terão palestras, aí tem muitos implantodontistas de extrema competência aí que vão estar lecionando nesse congresso também. E aqui a imagem da tomografia pós-cirurgia. Então, veja, aqui eu tenho o canal, né? Veja a saída dele aqui, onde está, né? Então, esse aqui eu tenho um vazio aqui. Então, o implante está passando bem ao lado, ó, dessa cortical óssea que eu tenho aqui. Ao mesmo tempo que ele ficou dentro do envelope ósseo, mas como também a cirurgia guiada, ela tem um pouco de distorção, né, em relação ao planejado virtualmente ao executado, eu fiquei, né, dentro do envelope, mas muito próximo de sair fora.
Então, essa é a parte difícil, ter esse tátil, né? Saber o momento de parar, saber o momento de identificar o que está acontecendo com a cirurgia, porque nós não conseguimos visualizar isso, né? Isso daqui está virtualmente e sendo executado através daqueles guias que eu já mostrei. Essa é uma paciente que nós iremos utilizar agora uma sequência, né? Não só a cirurgia guiada, mas também a confecção da prótese digitalmente. Então, ela é uma paciente dele com ausência dos pré-molares, né? Esse primeiro pré-molar, aqui, né? Resultado final, e aqui também. Veja a região, né? Então, iremos planejar o implante nessas duas regiões. Aqui estão os implantes, são feitos a posição. E o importante, né? A cirurgia guiada, a gente precisa prestar atenção no tecido mole, tá? Então, eu tenho mucosa, eu tenho gengiva queratinizada. Nesse caso, olha, quando eu perfurei e não fiz uma incisão, porque não é porque é guiada, né, que eu tenho tudo planejado, que eu não preciso fazer uma cirurgia, abrir, né, o retalho, igual vocês estão acostumados, fazer um corte aqui e ver o osso. Né? Nesse caso, talvez seria o ideal, porque daí eu conseguiria ter a gengiva ideal aqui na vestibular também, que seria a gengiva de tecido queratinizado. Eu sei que vocês já tiveram, acho que no dia de hoje, para quem pôde participar, lógico, né, teve palestra com esse tema e terão outras também em relação a esse preparo prévio de tecido gengival, né, previamente a cirurgias de implantes ou de dentes em si. Mas aqui está, né, um acompanhamento de 1 ano dos implantes, né, e do tecido. Eu vou mostrar para vocês, né, aqui como é que ficou. Mas veja, novamente, uma tomografia e um escaneamento. Esse aqui é o scanner intraoral, que a gente usa dentro da boca ao invés da moldagem. Eu consigo, pelo software, casar essa imagem em roxo, que é a minha tomografia, com essa imagem em azul, que é a imagem do meu scanner, né? E dentro disso, com essas duas imagens, eu consigo posicionar e visualizar onde está meu tecido mole, onde está meu tecido ósseo, e planejar as duas coisas, né? O implante, o componente, o tipo de dente que eu vou estar utilizando, né? Como é que eu vou fazer isso? Então, imagina só que legal que é. A gente planeja um implante, posiciona ele na posição tridimensional, né? Então, eu estou seguindo essa sequência. Aqui está. E já veio pronto para mim esse componente em zircônia. Então, esse componente, quando eu planejei o dente aqui, o que acontece? Eu planejei o implante, selecionei o componente e já planejei a estrutura do dente como se fosse um preparo em zircônia. E ele já veio pronto. Então, no dia da cirurgia, eu já instalei o implante, já instalei esse componente pronto, e essa é a estrutura que eu vou usar para o meu dente definitivo. Nesse momento, eu vou colocar um provisório aqui em cima, mas eu não mexo mais nesse tecido periimplantar. Então, eu não preciso mais tirar esse componente, ele age agora como se fosse um preparo de dente. Então, essa estabilidade periimplantar, que eu comentei a longo prazo, né, que é uma coisa que a gente busca, ela tende a ficar mais preservada. E com a tecnologia agora da superfície, né? Vocês lembram da superfície hidrofílica? Eu consigo antecipar ou acelerar essa neoformação óssea e aumentar esse contato que tem entre o osso e o implante por um período um período acelerado, né? Antes, eu consigo antecipar isso por 21 dias, tá? Então aqui está, então eu tenho aqui os meus provisórios instalados, né, nesse paciente em questão, e depois nós vamos confeccionar tudo pelo modo digital. Então, esses componentes já estavam instalados em boca, não mexi mais. Estamos aplicando a cerâmica, né, nessas coroas. Elas foram produzidas em laboratório, e esse é um modelo impresso. Sim. Desculpa, se puder voltar no slide anterior, tem uma pergunta, mas eu acredito que não teve sutura. Que perguntaram qual sutura que você fez na mesial, a do ZUR, mas você fez sutura aí, não? Não é nesse caso, no caso anterior, sim. Teve uma sutura que foi, na verdade, suspensória, né? Foi puxando esse retalho, o ZUR,
usa bastante, sim. Se vocês olharem pelo livro do Zur, que é aquele de Quer capa voltar naquela, rosa, quer voltar é, na depois foto? eu posso mostrar no final. Posso mostrar Beleza. no final. Vou terminar esse caso aqui, aí eu volto lá, tá? Para falar da sutura. Então, aqui já é uma tecnologia que é impressão 3D, né? Também é uma impressora 3D que a gente tem. Então, eu consigo planejar tudo virtualmente, mas existe um passo, né? Fresar nas fresadoras sem ter tudo máquina, né? Software, a gente chama de CAD, que é o desenho, né? Desenhado por um computador, e o CAM, CAD-CAM, que é confeccionado por uma máquina. Mas essa aplicação cerâmica, a finalização fina, eu normalmente preciso de um modelo ou de gesso, né, que foi feito antes, ou impresso, nesse caso em resina, que eu consigo fazer o contato, eu consigo fazer a oclusão, né, o contato oclusal, o contato interproximal, mas eu preciso. Então, esse modelo também pode ser feito digital. Como eu fiz o escaneamento, eu posso imprimir esse modelo ou no consultório ou alguma empresa que faça esse tipo de impressão, tá? Eu volto aqui para aquele slide que já estava, que é trazendo justamente o posicionamento desse implante, né, numa posição tridimensional, aqui com 1 ano. Veja, novamente, o osso formado sobre o implante. Então, a tecnologia, ela precisa ser aliada à biologia. Então, veja, esse ombro que eu tenho aqui, né, eu tenho um ombro aqui, o osso ele vem. Então, esse ombro a gente chama de plataforma switch, né, que é essa distância que eu tenho de onde termina o implante para onde entra o meu componente dentro desse implante, tá? Então, que é essa imagem aqui. E essa conexão, ó, bem dessa área aqui da pontinha da seta, não sei se vocês veem a seta, até a plataforma do meu implante, né, é uma área de conexão Morse. Então, ela existe um vedamento bacteriano, né? A tendência é que esse vedamento seja muito fiel e com uma muito pequena movimentação. Então, esse tecido ele consegue se estabilizar. E por que que nós estamos, né, buscando ter uma previsibilidade em larga escala também de produção e já colocar o implante guiado, na posição tridimensional, já selecionar esse componente e já ter essa estrutura toda em zircônia? Porque a partir desse momento, eu não mexo mais nesse tecido. Né? Que eu pôr e tirar esse componente, eu posso sim, né? Existem trabalhos mostrando isso, perder um pouco da estabilidade desse tecido ósseo. Não é que seja algo que nessa região vai me trazer problemas estéticos, mas se eu posso evitar, né? Vamos evitar. Então a ideia é, coloco tudo, já tenho isso, e essa estrutura está aqui em cima. A partir daí eu vou trabalhar tudo nesse nível, né? No nível do componente. Deixa eu voltar aqui. No nível desse componente aqui. Então, tudo que é o tecido ósseo, que eu preciso tomar muito cuidado, e o tecido gengival que está em volta, ele vai ficar estável em volta desse componente. Eu não trabalho mais com ele. Agora é só a minha coroa. Aí eu posso escanear, eu posso moldar, né? Eu posso fazer da maneira que for conveniente. Mas aqui com um ano, né? Desse lado a mesma coisa. Aqui eu não consigo ver o osso sobre o implante, porque esse componente ele ficou muito baixo, né? Ele poderia ser um pouquinho mais alto, assim como é esse, e mais estreito. Né? Então, na hora de planejar virtualmente, isso são coisas que acontecem ainda hoje, né? Nós estamos em processo de evolução, é uma melhor seleção desses componentes. Beleza. E entrando agora um quarto caso, né? Se eu não me engano, uma paciente agora que não é mais... Oi. Rubens, deixa eu só uma pergunta desse caso anterior. Foi feito um punch para remover ali, como foi feita uma cirurgia guiada, removeu algum punch de gengiva da oclusal? Esse daí? Vamos lá. Não. Punch não, a gente costumava fazer, mas hoje em dia a gente acaba que não faz mais. Então pode ver que isso aqui é a fresa mesmo que causou isso, né? O ideal, o punch, ele provavelmente removeria mais tecido do que foi aqui. O ideal seria fazer uma incisão, dividindo o tecido epitelizado que eu tenho, né? Jogando tecido epitelizado também um pouco mais para vestibular, ou até mesmo fazendo um conjuntivo aqui, que seria o ideal, né? Preparar essa região. Mas o punch nós não utilizamos. Agora que foi feita essa pergunta, o que aconteceu nesse caso? Vamos lá. Nessa região desse implante, tá?
Esse tecido, veja como ele é largo e como ele está muito próximo do osso. Na hora que a gente foi instalar esse componente, né, diferente desse, veja como é que ele é slim, né, ele é mais fino, mais estreito e ele encaixa, né, perfeito. Esse aqui ele tocou no osso antes de descer e ele não descia. Então, nesse daqui, nós não usamos, eu tive que fazer depois, no segundo momento, um pouquinho de incisão aqui, mas não foi punch gengival, e sim uma broca de perfil ósseo, que nós chamamos, né, que ela encaixa dentro desse implante, e ela desgasta o osso aqui em volta, com um diâmetro um pouquinho maior do que o do componente, né? A broca deve ter uns 5,5 mais ou menos de diâmetro, não estou certo qual é o diâmetro dela, mas ela abre espaço para esse componente descer. Então, nesse caso, nós tivemos que usar essa broca desse lado, e não do outro, né? Então, não foi punch gengival, mas sim uma broca de perfil ósseo que nós tivemos que utilizar nesse caso aqui especificamente. E mesmo assim, né, o sucesso com um ano de acompanhamento. Então, vamos lá. Essa paciente ela tem um acompanhamento a longo prazo. O benefício tecnológico, vamos dizer assim, nesse caso, não é a cirurgia guiada, mas sim o tipo de implante utilizado. Essa é uma paciente que ela já tinha passado em consulta na faculdade, né? Esse foi um caso que nós fizemos na faculdade em 2016. Já tinha passado em consulta diversas vezes e ela precisava fazer enxerto ósseo, não tinha espaço para colocar implante, e estava bem na época que o grupo Strauma lançou um implante extra curto, que a gente chama de 4 milímetros. E eu liguei para ela perguntando se ela não tinha interesse em fazer, até para eu poder acompanhar, né, tudo mais. E ela disse que não, porque ela tinha falado para ela que tinha que fazer enxerto, que era difícil, que tal. No final das contas, eu consegui convencê-la, né? Então, esse é o caso da paciente, né? A parte superior e a parte inferior. Nós temos toda a questão de tecido mole e tudo mais, mas nós partimos para os implantes. Então, ela tem de segundo pré a segundo pré. De um lado vai até o segundo molar, do outro lado para no primeiro molar, no superior, né? O antagonista. Mas nós resolvemos, por ser implante extra curto e a indicação precisa, é que sejam próteses unidas. Então, 2 implantes de cada lado para fazer 2 molares, por mais que um lado não tinha antagonista, mas para que a gente pudesse fazer essas próteses ferulizadas. E aqui está a imagem da tomografia, né, desse caso, né? Então, nesse caso, nós fizemos essa imagem tomográfica. Veja como é, né? Temos em torno aqui de 4 milímetros ósseo, né? Essas linhas que vocês podem ver aqui, essas marcas, né, radiopacas, que é isso, foi feito um guia cirúrgico com os molares aqui, e no molar, como o guia ele é transparente, né, ele não vai sair na tomografia, a gente colocou fio de orto grudado nele. Então eu vejo por essa imagem que na região onde ele está, né, esse aqui de trás, eu tenho, para colocar o implante, 4,15 milímetros. Então, assim, eu estou bem no limite. E o que acontece? Tá? Isso é científico também. Se alguém quiser, depois eu posso até enviar esses artigos em relação à tomografia. Mas a tomografia ela também possui um erro, né, de mensuração. Para nossa sorte, pelo que eu percebo e pelo que a gente observa, né, em poucos estudos que tem sobre isso, é que esse erro normalmente é para menos. Né? Então, aqui eu tenho 4,15, mas na boca, e vamos torcer pelo melhor, eu vou ter 5, mais ou menos, milímetros de osso, um pouco mais. Então, nós planejamos esses implantes de 4 milímetros aqui, que são implantes extremamente pequenos, né? Depois, na hora que eu terminar, eu posso mostrar, que eu tirei ele da apresentação, o desenho dele em si, mas que a gente chega, veja, e eu tenho condições de colocar esse implante. E o benefício desse implante são 2, tá? Então, aqui estão os implantes instalados, não foram guiados, foi a mão livre, né? Mas estão muito bem posicionados e com o tecido mole também muito bem formado e cicatrizado ao redor desse implante. E o grande benefício desse implante são 2. Né? Primeiro, ele é um implante de 4 milímetros, né? Então, esse comprimento desse implante ele é de 4 milímetros, e ele tem essa área para fora que ela chega no nível gengival, que ela é lisa. Então, quando eu coloco esse implante, veja, isso aqui que vocês estão vendo aqui é o implante, não é o componente. Né? Então, essa área onde a coroa ela vai apoiar. Tá?
Então, ela apoia nessa região aqui e esse implante ele cicatriza. Então, aqui é logo após a cirurgia. Quando a gente trabalha com esse tipo de implante, que a gente chama de nível gengival, ou tissue level, em inglês, ele é um implante que essa parte é uma superfície de titânio trabalhada com aquela superfície de implante com micro rugosidade, e essa parte é uma parte polida, que vai ficar em contato gengival. Se eu ponho esse implante abaixo do nível ósseo, né, então essa parte que é tratada, ela fica no nível ósseo, e onde tem essa divisão, que é claramente visível, ela fica para fora do osso, e a gengiva vai formar em volta. Quando eu ponho essa parte que é lisa, polida, dentro do osso, esse osso ele perde também. Né? Nós vamos ver no acompanhamento a longo prazo, vocês vão poder observar isso aqui melhor. Ele perde, por quê? Porque a parte polida ela foi feita para ficar no nível da gengiva, e não no nível ósseo. Então, com isso, a gente perde um pouco desse tecido ósseo, ele em volta desse implante. Até onde? Até onde ele encontrar a superfície que era para ficar dentro do osso. Tá? Então, aqui está a finalização do caso. Tá? Então, nós fizemos essa finalização. Então, eu tenho as coroas de cerâmicas que foram instaladas. Então, veja, muito bem posicionado na plataforma oclusal, né? E na oclusão da paciente também. Então, foi um benefício que veio para ela, que nesse determinado momento, se não fosse esse implante de 4 milímetros, a solução seria enxerto ósseo ou lateralização de nervo, enfim, seriam cirurgias maiores, sendo que nós conseguimos resolver com 2 implantes de comprimento reduzido. E aqui está o acompanhamento de 3 anos, que ela fez isso, na verdade, esse acompanhamento, eu até posso chamá-la novamente, que já está dando 4. Isso foi em maio de 2019, essa radiografia. Aqui, 30 de maio de 2019. Então, quando eu vejo, olha, lembre que eu disse, né? O osso ele veio aqui e onde ele está parando? Ó, na primeira rosca. Então, essa parte é a parte lisa. Não sei se vocês conseguem ver uma sombra aqui, que é a gengiva vindo até aqui. Então, esse osso ele perdeu um pouquinho, ele veio até aqui. Tá? Aqui é a mesma coisa. Então, eu posso colocar esse osso até aqui como estava, mas ele vai vir até onde está o tratamento da superfície. Mas, de qualquer maneira, veja que espetáculo que é. São implantes de comprimento muito reduzidos, né? Onde a ideia é assim, poxa, a gente pode perder esse implante, talvez não dê certo. O comprimento dessa coroa é maior que o comprimento do implante, ó. Né? Não é 1 para 1 aqui, está um pouco mais. E estamos aqui, com 3 anos de acompanhamento, indo para 4. Né? A paciente veio esses dias, nós fizemos radiografia, mas ela vem cada 6 meses fazer a limpeza. E aqui sim está. Então, é uma tecnologia que veio, né? Nesses últimos anos, os últimos que eu digo são os últimos 4, 5 anos. Em 2016 foi próximo do lançamento desse implante, e com um benefício, né, tanto pelo tipo de material utilizado para a fabricação, tipo de superfície e tudo mais que esse implante apresenta, com resultado de acompanhamento de 3 anos. Ótimo. Vamos para um último caso antes de eu voltar no da sutura que a gente estava conversando. E tem mais uma, Rubens, que falta acho que 7 minutos, tem uma pergunta. Em área posterior da mandíbula, você prefere realizar enxerto gengival livre previamente à colocação de implante ou após a colocação do implante para ganho de mucosa queratinizada? Vamos lá, depende muito do tipo de cirurgia que eu estou realizando. Quando o paciente aceita, né, eu digo isso porque, claro que quem tem que decidir o tipo de tratamento somos nós profissionais, né? O paciente, ele normalmente confia. Eu prefiro realizar antes, tá? E por que que eu prefiro realizar antes? Porque eu vejo o tecido mole como sendo uma peça fundamental desse planejamento, né? Como eu mostrei lá no primeiro slide e vou mostrar aqui no final novamente. Então, se eu fazendo esse tecido mole antes, eu já consigo ver o resultado que eu tenho antes de eu começar a fazer o meu implante. Se é possível também fazer em conjunto, posteriormente, né? Eu faço o implante, aguardo um período de cicatrização, né? Se for cirurgia guiada, esse período ele é mais rápido, né? Porque é o tempo de fechar esse tecido na oclusal, só uma vez que a gente não precisa descolar periósteo, nada para fazer o implante, e aí eu consigo fazer esse tecido mole e os dois cicatrizam ao mesmo tempo.
né, como se fosse o período de osseointegração do implante, aí de 2 meses, no caso, cicatriza ao mesmo tempo. Mas como eu mostrei, esses implantes, a gente pode fazer a carga neles com 21 dias, um pouco mais de tempo, né, um mês e meio. Então, não é o período ideal para deixar um tecido gengival livre e cicatrizar. Então, eu prefiro fazer antes, depois fazer o implante e acelerar esse período de osseointegração. No final das contas, aquele período chave, né, que nós estamos acostumados, que é 6 meses para osseointegração e tudo mais, ele vai casar, né, entre fazer o enxerto gengival livre, fazer o implante, entregar um provisório, ele junta, dá mais ou menos esse período de tratamento. Mas começar o jogo com um tecido mole, em perfeitas condições, eu vejo como sendo mais favorável. Mas claro que depende dessa dinâmica clínica dos momentos de fazer também o procedimento. Aqui, então, claro, né, esse comentário de tecido mole agora, enxerto gengival livre, então, fizemos implantes, né? Esses implantes foram feitos no curso que a gente tem aqui. E aí abusamos, né? Os alunos abusaram aí da posição do implante, veja. Opa, deixa eu passar aqui. Abusaram da posição do implante, esse implante ficou no nível ósseo, mas acreditaram demais que o tecido mole estava ótimo e que se esse biomaterial aqui também ia ficar excelente, né? E aí o que aconteceu? A qualidade do tecido mole não era muito boa, né? Por isso até de trabalhar com esse tecido mole é algo extremamente importante, né? Ao mesmo tempo que esse implante expôs, né? Esse biomaterial como um todo expôs. Aqui, quando a gente for ver esse tipo de tratamento, limpa tudo, tira esse implante que já está totalmente contaminado, tira esse biomaterial que já está contaminado, fecha tudo, deixa cicatrizar de novo e vamos começar do zero, tá? Mas resolvemos tratar com esse produto, que também é uma tecnologia, né, a base de oxigênio ativo, que chama Blue M, que também desde 2016 eu trabalho com o produto clinicamente, né, e temos resultados fantásticos. E resolvemos apostar nele. Vamos ver o poder do oxigênio, né? O que o oxigênio faz? Aumenta a angiogênese, acelera a osseointegração e, de certa maneira, controla também o processo infeccioso, né, bacteriano. Então, aplicamos aqui, limpamos com o gel Blue, com o bochecho Blue M enxaguatório, né? Pode ver que está dentro de uma seringa que nós colocamos, irrigamos bem, sugamos, né? Não foi com sugador cirúrgico, mesmo sugador clínico, para não puxar toda a parte óssea, né? Tirar todo o material, tiramos os biomateriais que estavam a mais e aplicamos o gel do Blue M, a base de oxigênio, que ele libera muito mais oxigênio do que o bochecho. Então, essa concentração era muito maior, indicada realmente para pós-operatório, qualquer tipo de pós-operatório, né, para prevenção ou para tratamento também. E outras finalidades que tem. Aplicamos esse gel, né? Aqui está. O paciente levou na verdade, o paciente não levou o gel, porque a gente não tinha na época tanto. O paciente ele foi na clínica todos os dias, próximos dias, aplicar o gel, que ó, com 15 dias e aqui com 21 dias. O que a gente fazia? Tirávamos esses tecidos ósseos, né? Essas partículas ósseas, mas veja o tecido já formando de granulação, ó, em todos esses, e tirávamos isso e passávamos o gel, não coletamos. E aí a paciente voltou, né, que ela sumiu e tal, voltou com 7 meses. Depois que passou a dor, passou tudo, ela não quis mais fazer mais nada naquele momento, mas ela voltou assim, ó. O que eu observo? Esse é um implante que eu poderia trabalhar? Sim, que é esse implante aqui. Mas ele, em relação ao nível ósseo, ele perdeu um pouco, né? Mas ele pode ficar. Ele não seria um implante que necessariamente precisaria tirar de imediato. Tem essa indicação, tá? Mas ele ficou bem estável. Agora esse eu já controlei toda a inflexão que tem aqui e realmente eu preciso tirar, né? Então assim, o gel favoreceu no quê? Na cicatrização. Mas o tratamento do implante terei que refazer. Mas isso permite nesse momento que eu tire esse implante, coloque um implante de diâmetro maior e já coloque um provisório para paciente, unindo os dois, né, fazendo a carga imediata. Então ele me permite outras possibilidades, que naquele momento a minha chance era limpar tudo e eu não sei se minha cicatrização ia correr bem. Então nesse momento esse produto ele auxiliou muito nesse processo de cicatrização. Não vou dizer em relação à qualidade, como ficou o implante, a perda dos biomateriais, sim, isso tudo aconteceu, mas o que eu quero trazer aqui não é os implantes, mas sim o benefício desse produto, que é uma tecnologia para implantodontia, principalmente na cicatrização de tecido mole, seja como prevenção ou como tratamento, né? Que a gente consegue um resultado muito legal, como vocês puderam ver na evolução desse caso em si.
E aí, novamente, a pergunta da aula, né? O que são benefícios tecnológicos? Aqui nós falamos de algumas coisas que eu considero tecnologias que nos trazem benefício hoje dentro da implantodontia moderna. Então, o que para mim é a implantodontia moderna? É como está sendo a odontologia, minimamente invasiva, né? O minimamente invasivo, ele não significa que eu não vou fazer um enxerto de tecido conjuntivo, um enxerto gengival livre, que são um pouco mais invasivos, mas significa que eu tenho a tecnologia da cirurgia do CAD/CAM, né, no processo de confecção da minha prótese, que eu tenho o benefício da cirurgia guiada para me auxiliar no processo cirúrgico, que eu tenho o benefício desses produtos, né, como enxaguatório, géis, cicatrização à base de oxigênio e tudo mais, para me auxiliar na prevenção, no tratamento de lesões pré ou pós-cirúrgicos, que eu tenho o benefício dos alinhadores, que é na ortodontia, mas que também está relacionado à movimentação dentária, para que eu possa posicionar meu implante na posição ideal. Então, são muitas coisas que estão vindo em relação à tecnologia, principalmente isso alinhando virtual com o atendimento ao paciente, que nos traz dentro disso que eu considero uma implantodontia moderna, que é a eficiência com o mínimo de invasividade. Tá? Eu vou voltar aqui, tenho tempo ainda, não? Oi, Rubens. Como Na estamos? verdade, acabou o tempo, mas só relembrar, eu tenho uma pergunta para fazer, na Pode verdade, falar. só falar para o pessoal aí doar, vamos aproveitar aí o tempo, aproveitar essa palestra, se a gente pensar, se a gente fosse em vários congressos, o quanto a gente gastaria nesses congressos, então, por que não converter esse dinheiro para doações para quem precisa? Parabenizar, fantástico a aula, casos assim excelentes, daria para ficar aqui a noite toda, mas uma conclusão que eu queria que você desse. A tecnologia a gente sabe que está vindo aí para tudo, claro, mas para alguém que está, aqui nós temos às vezes muito recém-formados, ou até mesmo estudantes, quem está começando agora na era da implantodontia, você recomendaria fazer implante totalmente guiado, sem retalho, ou a princípio, para a pessoa ter uma noção, conhecer o ideal é fazer o convencional, para ela conhecer a anatomia, saber aonde ela está mexendo, porque exige uma curva de aprendizagem, trabalhar com essa parte tecnológica. Então, gostaria de saber a sua opinião sobre isso. Sim, hoje se a gente olha os mercados, se a gente vai para o mercado americano, por exemplo, Se Estados quiser tirar o Unidos, compartilhamento aí. Desculpa. tá. Ó, vou deixar aqui então para finalizar o meu e-mail, né, que está aí embaixo, rubensmoreno@globo.com. Se alguém tiver alguma dúvida, quiser perguntar alguma coisa fora da aula que não deu tempo, sem problema algum, pode me enviar o e-mail, eu responderei dentro do possível, tá bom? E fica aqui também meu convite para doação e meu agradecimento ao Tplay, né? A Hope, que achei muito legal, vocês parabéns pela logo aí, ficou fantástico. Vamos lá, vou interromper meu compartilhamento e vou ficar na imagem, então, pronto. Em relação à cirurgia guiada, se a gente vai para o mercado americano, Estados Unidos, os alunos aprendem desde o início, né, seja na graduação, como muitos aí estão, a fazer implantodontia guiada, porque realmente ela traz uma facilidade em termos cirúrgicos para o recém-formado. Ele consegue ir para um consultório e como a maioria desses jovens, né, vamos dizer assim, já estão acostumados com a tecnologia, isso não vai ser nada de terá nenhuma dificuldade em conduzir dessa maneira. Mas fica uma coisa que é muito importante, extremamente importante, que é a parte da cirurgia aberta. E muitas vezes, quando a gente acha que o benefício da tecnologia, fazendo ela guiada e tudo mais, vai auxiliar, tem uma situação que ela não auxilia, que é como eu disse no começo, a parte básica, a parte de biologia, não tem tecnologia que vença, né? Então, eu escutei uma frase uma vez em um congresso e eu carrego ela comigo: a biologia sempre vence. Então, saber anatomia, eu preciso saber anatomia. Saber a biologia, a fisiologia dos tecidos é extremamente importante. Porque no caso que eu tenho um problema, que eu posso ter um implante fora do osso, alguma coisa nesse sentido, eu sei solucionar, eu sei o que eu estou trabalhando, né? A tecnologia, ela é aliada à biologia. E a biologia a gente não vai conseguir aprender pelo software. Nós não vamos conseguir aprender pela tecnologia. Biologia, ela não é tecnológica, né? A tecnologia, ela soma a essa biologia. Então, meu conselho é
Em termos, casos mais simples, podemos sim direcionar para a cirurgia guiada, mas não foque só nela. Aprenda, se interesse em aliar as duas, porque alinhando as duas e tendo isso bem aliado, as duas tecnologias, você vai conseguir aprender e trabalhar nos dois mundos. E hoje, um mundo complementa o outro, né? Infelizmente, a gente não tem ainda uma solução que não nos permita estudar histologia, que não nos permita estudar periodontia, que não nos permita estudar anatomia, né? Então, dentre várias outras especialidades básicas que a gente precisa. Então, é essa a minha opinião. Bom, Rubens, a gente já extrapolou aqui 5 minutos o tempo. Mais uma vez, quero agradecer a aula fantástica, o tanto de conhecimento que eu falo que foi sensacional, os casos, o que a gente pode usar hoje em dia de tecnologia para resolver casos que às vezes a gente teria um pouco mais de dificuldade se não tivesse aliado todos esses dispositivos. Quero agradecer novamente aos meninos, à excelente organização deste evento, que está sendo fantástico, e pedir para o pessoal que puder, vamos doar para ajudar aqueles que precisam. Então, eu já vamos irei ficar em fazer casa. minha doação e deixo aí meu agradecimento também. Muito obrigado. Vamos ajudar, vamos ficar em casa e se cuidar, gente. Muito obrigada.